Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia da 16ª semana do tempo comum. E o que temos a aprender com as leituras de hoje? A primeira leitura, seguimos com o livro do Êxodo. Naqueles dias foi anunciado ao rei dos egípcios que o povo tinha fugido. Então mudaram-se contra ele os sentimentos do faraó e dos seus servos, os quais disseram: que fazemos? Como deixamos Israel escapar, privando-nos assim dos seus serviços? O faraó mandou atrelar ao seu carro e levou consigo seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com os respectivos escudeiros. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, que foi no encalço dos filhos de Israel, enquanto eles tinham saído de braço erguido. Os egípcios perseguiram os filhos de Israel com todos os cavalos e carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, e encontraram-nos acampados junto do mar, perto de Fiariote, defronte de Bel-Sefon. Como o faraó se aproximasse, levantando os olhos, os filhos de Israel viram os egípcios às suas costas. Aterrorizados, eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por não haver sepulturas no Egito que tu nos trouxeste para morrermos no deserto? De que nos valeu ter sido tirados do Egito? Não era isso que te dizíamos lá? Deixa-nos em paz servir aos egípcios? Porque era muito melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés disse ao povo: não temais, permanecei firmes e vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar. Os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós e vós ficai tranquilos. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel caminhem seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios para que sigam atrás deles, e eu serei glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu, o Senhor, quando eu for glorificado, que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Caríssimo irmão e irmã, vemos hoje a travessia do Mar Vermelho. E vemos algo em contraposição com aquilo que vai estar no Evangelho. No Evangelho é pedido um sinal. Na primeira leitura, não. E, no entanto, o Senhor dá um sinal ao povo de Israel. Deus dá um sinal sem que seja pedido. O povo não confiou no Senhor, ainda se desespera. Não compreende que o Senhor agirá no momento oportuno. Vemos que o Senhor, então, dá os sinais para nós, para o seu povo, por duas razões. Aliás, até três. A primeira é para a sua glória, todos os sinais que ele dá.
para que ele seja cada vez mais glorificado. A segunda, para crescermos na fé. Assim, ao realizar diante do povo de Israel os sinais que realizou, ele queria que o povo de Israel compreendesse e crescesse ainda mais na sua fé para com ele. Por fim, a terceira, para que nunca manda um sinal se vai diminuir a fé do povo. Ou seja, como podemos compreender isso? Eu peço ao Senhor que me confirme tudo aquilo que devo de fazer. E ao invés de crescer e amadurecer na fé, sermos adultos na fé, nós, pelo contrário, diminuímos a fé. Só vivemos se o Senhor me confirma, me mostra tudo, tintim por tintim, aquilo que devo de fazer na minha vida. Isso não é confiar. Isto não é amadurecer na fé. Mas, antes dos sinais que o Senhor dá ao seu povo, e até mesmo a nós, devemos de ver que o Senhor permite grandes sofrimentos, para que alcancemos os méritos necessários para assim termos realmente os sinais que o Senhor quer nos dar. E nós? Já vimos tantas coisas que o Senhor realizou em nossas vidas, tantas obras, tantas coisas grandiosas, tantas pessoas que tiveram o coração endurecido para com a obra de Deus em nossas vidas, para o nosso servir e estar com Deus. E o Senhor se glorificou à custa de tudo isso, não porque o Senhor endureceu, mas recordemos a forma passiva. Ao ver o Senhor, as pessoas endureceram o seu coração ao ver a sua ação. Mas nós temos esta confiança no Senhor, temos uma fé que realmente está amadurecendo com os sinais? Ou simplesmente continuamos infantis, a ponto de querer a torto e a direito os sinais de Deus para tudo o que devemos de fazer na nossa vida, sem utilizar aquilo que o Senhor nos dá, como meditaremos dentro de pouco no Evangelho. Diz o Salmo: ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Depois continua: precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força, a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para minha libertação. Realmente o Senhor tem sido, a cada dia de nossas vidas, esta libertação. Vemos que na primeira leitura ainda, Moisés fala uma das vezes, dos 365 vezes que aparece nas leituras. Não temais. E realmente não tememos, confiamos no Senhor. No Evangelho, nós continuamos com o texto de São Mateus, que nos diz: naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: uma geração má e perversa e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, este texto já meditamos em outra ocasião, mas alguns pontos que talvez não tenhamos tocado. Vemos, em contraposição à primeira leitura, que aqui os fariseus e os mestres da lei pedem um sinal a Jesus. Recordemos. Por quê? Porque no dia do Messias, no tempo do Messias, o Messias realizaria grandes sinais nos céus. Porém, o grande sinal no céu já foi realizado. O Verbo de Deus,
o próprio Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez carne. Os céus se abriram. O milagre está diante de todos. Eles veem os sinais que o Senhor está realizando, as obras que Jesus está fazendo, mas não querem acreditar, não querem mudar a sua vida, como também acontece com muitos de nós cristãos, com muitos católicos. Não estão satisfeitos com os sinais que Jesus realiza. Enquanto os pagãos estão se convertendo com o pouco que Jesus ofereceu, Jesus primeiro veio salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas não quiseram, não acolheram, e ali o Senhor realizou os maiores milagres, como recordamos as leituras do Evangelho dos dias anteriores. E agora, diante de tudo isso, aquele povo não se converteu, não mudou o seu coração. Ainda tem a falta de maturidade da fé, porque querem viver de sinal em sinal, de milagre em milagre. E o que vemos? Vemos, assim como na primeira leitura, que a intervenção de Deus, que deve de nos guiar e nos salvar, isso estava presente também na primeira leitura, mas nós realmente deixamos que o Senhor guie a nossa vida? Este pedido de oração dos fariseus e mestres da lei é algo caprichoso, não é algo, digamos assim, real, de quem quer ser sincero, de quem quer encontrar a verdade. É um capricho. Como muitas vezes muitos católicos querem viver de Jesus, como se vivessem de magia. Tudo tem que ter um sinal de Jesus, tudo. Não, não é assim que funciona. Vemos que Jesus, na resposta, diz: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. Adúltera, uma geração que trai continuamente, que se desvia da retidão, da santidade. Isso o Senhor não está falando somente aos mestres da lei e fariseus, está falando à nossa geração. Nós temos sido fiéis ao Senhor, ao nosso cristianismo, na nossa fé? Ou temos sido adúlteros na fé? Traímos continuamente a busca da palavra, a vida de oração, a sintonia com Jesus, a sintonia com Deus. E por isso queremos sinais claros o tempo todo. E Jesus vai dizer que não será dado nenhum sinal senão do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas? Jonas falou. E, mesmo falando contra a sua vontade, o povo, reconhecendo em Jonas a palavra de Deus, se converteu. Jesus nos revela o Pai, nos fala do Pai, nos mostra o caminho para o céu. E este é o sinal que Ele está realizando em nós. Mas nós temos nos convertido? Ou temos buscado outra coisa na nossa vida? A traição ao Senhor, a sua palavra, a sua santidade. Ele é o sinal. O próprio Jesus é o sinal e não as coisas que ele faz. E devemos isso compreender também nós. Porque muitas vezes nós queremos as coisas que Jesus realiza e não reconhecemos que ele é o sinal do Pai para nós, o sinal da nossa salvação. E então, Jesus ainda continua falando dos 3 dias e 3 noites. Olha, chegará um momento em que eu passarei pela paixão, morte e ressurreição. Estarei 3 dias no seio da terra. Mas mesmo assim, aqueles fariseus e mestres da lei não acreditaram em Jesus. Não mudaram suas vidas, porque não queriam encontrar a verdade, mas queriam destruir a Jesus. Eu e você temos realmente compreendido estes sinais do Senhor e nos convertido a Ele? Ainda continua o Evangelho nos mostrando que os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração, a nossa, e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de um profeta.
que nós não nos convertemos diante da palavra de Deus, diante da palavra que é o Cristo. Então, por isso, nós seremos condenados por aquelas gerações que se converteram a Deus sem ter visto ainda Jesus e sem ter participado dos sacramentos da igreja, como nós vivemos hoje. E isso é pesado, irmão e irmã. Temos realmente buscado a nossa conversão? Ainda a Rainha do Sul, uma pagã, que ao escutar a sabedoria de Salomão, viu que ali existia algo de divino, que não era algo puramente, meramente humano, e por isso se converteu. E nós temos nos convertido diante de tudo que Jesus nos revela e nos deixou na igreja? E a questão não é viver pedindo o tempo todo sinais ao Senhor. Devemos de compreender que o Senhor fala a cada um de nós nas situações do nosso dia a dia, em tudo o que acontece. Devemos de ler, entender, refletir e ver tudo o que está acontecendo à nossa volta. Olhar para as circunstâncias e perceber que Deus está falando conosco com as coisas que estão acontecendo ao nosso entorno. O problema é aquilo que meditamos ontem. Muitos cristãos não param para refletir e simplesmente agem no ímpeto. Agem como se não precisassem refletir. Deus vai cuidar de tudo. E se temos dúvida de certas coisas que devemos ou não fazer em nossas vidas, recordemos que a divina providência faz com que as coisas caminhem de um modo viável para que aquilo que deve de acontecer ocorra em nossas vidas. Nós devemos de aprender a lidar com a realidade. Isso nós devemos de aprender de Jesus. Deus nos chama, então, a usar a mente, a discernir os fatos da nossa vida, usando a fé. E a partir disso, tomar as decisões e realizar aquilo que Deus quer de nossas vidas. Não é um passe de mágica. Não é o tempo todo Deus tendo que me revelar, tintim por tintim, aquilo que eu quero, com um sinal claro, com objetivo. Não, alguns sinais o Senhor vai dar, mas não será o tempo todo. Temos que aprender a utilizar o cérebro. Temos que aprender que, utilizando o cérebro na oração, na fé, utilizando a nossa mente, o Senhor vai nos iluminar e ajudar a discernir a sua vontade e a tomar as decisões necessárias. Mas realmente estamos maduros na fé a este ponto, irmão e irmã? Ou continuamos como crianças, querendo o tempo todo que o pai e a mãe façam as coisas por ela? Por quê? Porque não sabem discernir e fazer aquilo que deve de ser feito? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecer tudo aquilo que seu Filho nos fala, tudo aquilo que o Espírito Santo nos diz, para que, vivendo cada vez mais intimamente na união com Ele, saibamos viver a fé e discernir aquilo que o Senhor está nos indicando em nossas vidas e a vivermos sua santa vontade na conversão e na santidade, para que assim um dia possamos merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.